dando madeira para a edificação da igreja. Senhor Jesus. Amém. E essa palavra, né, de domingo sobre ali a parábola dos talentos, irmãos, isso é muito forte. Nós não podemos ser negligentes com o talento que o Senhor colocou em nossas mãos. Amém. Senhor Jesus, amém. Precisamos negociar. Amém. Negociar aquilo que o Senhor confiou a nós. Amém. Para nós não sermos considerados diante do Senhor, quando o Senhor vier ajustar conta conosco, o Senhor nos chamar de servo mau e negligente. Que nós queremos ouvir do Senhor é servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Amém. É isso que nós queremos ouvir do Senhor. Amém. Mas para ouvirmos isso, nós precisamos negociar. Amém. Sair e negociar os talentos que o Senhor colocou em nossas mãos. Né? Nós louvamos ao Senhor porque nós estamos recebendo uma palavra profética que está nos introduzindo realmente na vontade do Senhor. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus, Amém. nós estamos recebemos essa semana aqui uma equipe de Foz do Iguaçu. Aleluia! Amém. Está rolando com a família. Senhor Jesus. Amém. E mais um soldado aqui, o Marcos, né? Aleluia! Amém. E eles estão com a missão de cooperar com a equipe lá no Equador. Amém. Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. E chegou ontem aqui a turma da Bahia. Amém. Vamos passar essa semana aqui também no aperfeiçoamento para levar esse encargo, a palavra profética ali para a Bahia. Amém. Só fiquei triste com ele, porque não trouxeram farinha na bagagem. É que comeram tudo na estrada. Ó Senhor Jesus. Também nosso irmão Sérgio Coutinho aqui do Rio de Janeiro. Irmão Sérgio. Aleluia. Senhor Jesus. Ali do Rio, passou essa semana conosco. Esteve no CEAP, São Paulo. E também veio passar uns dias aqui no PAC, sendo aperfeiçoado. Louvado seja o Senhor. Também casal que coopera com Deus. João e a Jamile. Também chegaram essa semana aqui para ser aperfeiçoados aqui no PAC. Senhor Jesus. Amém. E nós temos a equipe aqui do SEAP Lorena, do SEAP São Paulo. Amém. Levanta eu. Senhor Jesus. Também estão no aperfeiçoamento. Louvado seja o Senhor. Amém, irmãos? Nós queremos ouvir agora alguns testemunhos aqui dos compositores. E em seguida nós vamos receber a palavra, né, do irmão Pedro. Aleluia, amém, Vitor? Amém. Salve o Pino! Amém! Amém. Ao Senhor Jesus! Amém. Meu irmão, eu sou o Vitor, estou aqui do PAC. E essa semana, né, eu desfrutei muito. Irmão Pedro, na mensagem do domingo passado, ele falou muitas vezes durante a mensagem, né? Pregar o evangelho, cuidar das pessoas, né? Falou logo no início da mensagem, no meio, no fim, ele relembrou isso para nós, né? E isso é o desejo do Senhor para a nossa vida, né? O desejo do Senhor é que a gente pregue o evangelho, que a gente cuide das pessoas, e não tem mais nada além disso que a gente precisa fazer, né? O irmão falou isso muitas vezes, né? Então isso é o falar do Senhor para a igreja, né? A igreja precisa se preocupar com as pessoas, né? Fazer o negócio do Senhor, né? Também isso ficou muito marcado, né? Não é uma questão de saber, não é questão de teoria, mas é de aplicar, né? De fazer, é de se dispor ao Senhor para cuidar das pessoas e também pregar o evangelho, né? Graças ao Senhor por essa palavra, né? Essa semana eu cuidei de algumas coisas internas aqui da casa, mas sempre com esse coração, né? Buscar, Senhor,
eu preciso cuidar das pessoas, né? Preciso pregar o evangelho. Então, toda oportunidade que eu tinha, né, de sempre estar em contato com os irmãos, cuidando dos irmãos, quando saía para fazer alguma coisa na rua, orava pelas pessoas, né? Porque a nossa vida, irmãos, ela não serve para mais nada, a não ser para isso, para servir ao Senhor, para edificar a igreja. E ontem, graças ao Senhor, eu saí com a equipe para a rua e eu tive uma experiência muito rica com uma irmã, que eu estava no shopping, né? E eu estava indo para uma direção e pensei, Senhor, esse é o roteiro que eu sempre faço, eu vou para outro lado, né? E mudei a direção com o irmão. Assim que eu mudei a direção, eu falei para uma moça, né, se poderia orar por ela, ela parou. E eu vi que ela estava com muita olheira de alguém que estava cansada e chorando. E a palavra de ontem, né, o versículo do dia falava, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu orei em cima dessa palavra com a irmã. Quando eu terminei a oração, ela estava chorando. Falou assim, ó, faz uma semana que eu estou procurando algum lugar, eu estou procurando alguma coisa. Ela falou assim, sabe quando você está sobrecarregado, desesperado e não sabe o que fazer? Eu botei o joelho no chão, eu falei com pessoas, eu li a palavra, mas eu não encontrei nada. Mas agora veio a resposta. Para passear, para fazer alguma coisa, mas eu encontrei o que eu precisava. Graças ao Senhor, ela recebeu a oração, ela ficou com a literatura e ela deixou o contato para ser cuidada. E ontem mesmo, naquele momento, eu já mandei o contato dela para as irmãs aqui da região, para que as irmãs já entrassem em contato, né? E as irmãs já entraram em contato com ela. Então, graças ao Senhor, irmãos, o Senhor, Ele precisa de nós, né? Então, o irmão Pedro falou que nós não somos nada, nós somos uma sarça. Mas a gente precisa estar ali na rua. O comportor precisa estar na rua. Porque através da sarça, né, através do comportor, o Senhor ele vai mandar fogo. Ele vai exibir o seu poder. Ó Senhor Jesus, não podemos ficar parados. Tem que sair para negociar. Ó Senhor Jesus. Amém. Vai. Pode mudar. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Realmente a palavra profética tem se cumprido no nosso meio. Não porque temos alguma força, né? Somos esse pequenino rebanho, mas que não negamos o nome do Senhor e buscamos guardar essa palavra. E o irmão tem falado sobre sair imediatamente para negociar esse talento. Não tem mais tempo para perder. Nós temos que imediatamente atender essa palavra. Ó Senhor Jesus. Podemos experimentar o desespero, né, que está no coração do Senhor, para que essa semente do reino possa ser semeada para a vida das pessoas. Eu vim refletindo, né, o que o Senhor tem feito no nosso meio. A gente tem ido em eventos internacionais, pessoas que talvez, se não fosse ali, não seria alcançada. Pessoas grandes, né, no mundo econômico, social, e a gente está ali dentro desses eventos, irmão. Louco pelo Evangelho. Eles estão ali negociando, né, o comércio deles, né, o investimento deles. E nós estamos ali negociando nosso talento. Incrível como a palavra profética realmente desencadeia fatos no mundo. Irmãos, e ali a gente vê que semeando palavra para essas pessoas, né? Uma hora essa semente vai brotar. As árvores que estão impedindo as pessoas ver o sol da justiça vai cair. E nós cremos, irmãos, que essas pessoas influentes no mundo vão trazer pessoas para a vida da igreja. Porque esse é o ano da edificação. Jesus! Meu coração começou a arder dentro daquele evento. Eu falei, eu preciso falar esse encargo para os irmãos. Porque as pessoas olham ali, o que está acontecendo? É fora da lógica. Esses irmãos aqui pregando evangelho, orando no meio do meu negócio. Senhor Jesus, irmão, mas essa palavra tem frutificado em toda boa obra. As pessoas adquirindo livros e mais livros, irmão. Combos e mais combos. Não sai só de uma semente, não. O semeador tem que aprender a colocar várias sementes dentro da cova. Senhor Jesus! Irmãos, e tive uma experiência muito rica, nesse mesmo sentido que o irmão Vitor compartilhou, né? Tinha duas jovens ali, e eu vi que eram funcionárias, expositoras, meio que conversando entre elas. Eu não quis abordar no primeiro momento, mas quando eu olhei para trás de novo, eu vi que uma delas estava chorando. E eu soltei o leão. Eu posso orar por você?
Senhor Jesus, nós, é claro, nós estamos precisando. Nós estamos aqui falando de Jesus. Oh, Senhor Jesus. Realmente o Senhor está alcançando os corações contritos. E ali eu pude orar, né, para o Senhor tirar toda a sobrecarga, todo o peso, que o jugo do Senhor é leve. Irmãos, e ela começou a chorar, se derramar ainda mais, e a outra amiga também. Aquilo é muito lindo. Senhor Jesus, não tem explicação. Eu só coloquei o livro na mão delas, irmão, não precisei falar nada. A gente vê que as pessoas estão com fome, com tanta fome, irmãos, ao ponto de abrir o livro na hora e começar a ler naquele momento. Ó Senhor Jesus, é como se a gente fosse o delivery de Cristo. As pessoas possam comer. Não vamos negligenciar o nosso talento. Nós temos que negociar imediatamente. Amém. 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 Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Meu nome é Robson, faço parte do PAC. Ó Senhor Jesus, o Senhor nos chamou para ser esse negociador. Nós temos que sair para negociar. Negociar o nosso talento. Senhor Jesus, eu tive uma experiência na quinta-feira. Eu cheguei ali no aeroporto. Aí eu peguei e falei, Senhor, eu sou esse negociador. Eu preciso negociar o meu talento. Eu falei, Senhor, me dá aqueles também coração contrito, o espírito abatido. Aí eu fui abordar uma jovem, ela estava chorando, derramando em lágrimas, vai fazendo um rio de lágrimas. Aí eu falei, posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu orei por ela, e ela ficou muito encorajada. Ela falou, viu, eu estou terminando o relacionamento de 2 anos. Aí ela ficou com o kit e foi para a rede de cuidado. Só que o interessante, irmão, que no final eu falei assim, ó, o Senhor falou assim, eu falei para ela, vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. E vai achar descanso para a sua alma. Aí no outro dia, o alimento diário falou isso, lê coração. Então a palavra profética, ela está se cumprindo. Jesus é o Senhor! Amém. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Amém, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Nós vemos aqui com o coração de desespero, né? A gente viu nessa parábola dos talentos que que tinha um talento, ele foi para o Senhor com medo, né? Senhor, ele não negociou o talento, ele não entregou nos banqueiros e ele enterrou. Senhor Jesus, então nós temos esse coração de multiplicar os talentos. Nós não queremos ficar fora dessa palavra profética. Então esse é o nosso coração, de desespero pelo Senhor, de encontrar o Senhor naquele dia e olhar para o Senhor e ele poder falar, entra no gozo do teu Senhor. Senhor Jesus, esse é o nosso coração. Nós não queremos ficar para trás desse mundo. Esse mundo não tem nada para nos oferecer. Senhor Jesus. E a gente vê que a gente precisa de constante aperfeiçoamento, né? Aprender. E eu tive uma experiência, o segurança correndo atrás da gente, aí saímos, demos uma volta no estacionamento, o segurança atrás da gente, aí fomos para fora na rua, a polícia civil falou com a gente, e a gente foi no McDonald's, aí passamos um kit, outro kit, aí o irmão falou assim pra gente, não, volta ali aonde vocês estavam, aonde o segurança falou com vocês, pode ir lá que não vai ter nada. Aí eu falei, ó Senhor Jesus, amém, tem que obedecer. Aí eu fui lá obediente, aí voltei e não tinha nada. Ó Senhor Jesus. E a gente ficou ali fazendo comportagem e abordando as pessoas. E realmente a gente tem que encontrar as pessoas e ver que é um material para a obra de Deus. As pessoas estão precisando, elas estão gastando o tempo delas, investindo no mundo e procurando uma coisa e outra. Só que no final, irmãos, elas não têm satisfação. As pessoas têm tudo, mas elas não sabem viver simples, com satisfação. E hoje, onde a gente estiver fazendo comportagem, estiver servindo o Senhor, a gente tem satisfação. A gente precisa levar essa satisfação para as pessoas e ajudar as pessoas a negociar. Senhor Jesus, a negociar o talento e ela se preocupar com a vinda do Senhor, parar de se preocupar com as coisas dessa terra
e se preocupar com a vinda do Senhor. Aleluia. Amém, Senhor. Amém, ô glória. Senhor Jesus. Amém. Realmente, essa semana, ontem no Alimento Diário, falou sobre servir no descanso, né? E foi essa experiência que eu tive durante toda a semana, de servir no descanso. Amém. Ó, Senhor Jesus, realmente se dispor ali e o Senhor fazer a obra. Ó, Senhor Jesus, graças ao Senhor, porque quando a gente serve o Senhor, quando a gente faz comportagem, a gente tem descanso para a nossa alma. Amém. A gente tem essa verdadeira satisfação que a gente não encontra em nenhum lugar no mundo. Ó, Senhor Jesus, e é isso que as pessoas também procuram, né? Como foi compartilhado aqui, as pessoas estão sobrecarregadas, elas estão pesadas. E a nossa função é essa, né? Levar descanso para a alma das pessoas. Oh, Senhor Jesus, teve algumas experiências essa semana. Um momento eu estava ali no shopping e eu encontrei uma senhora com a sua filha. E elas falaram assim, que fazia 2 anos que o esposo dela tinha falecido. E ela estava ali porque ela estava procurando uma distração, alguma coisa para realmente ela espairecer. Mas, na verdade, ela foi ali para receber aquela oração. Oh, Senhor Jesus. Outro momento ontem também, a gente estava no Uber e o Uber começou a falar, né, sobre a vida dele, que ele estava com problemas financeiros, a ponto de correr o risco de perder a sua casa, que ele tinha feito algumas escolhas erradas e ele estava se sentindo sobrecarregado. Oh, Senhor Jesus. Ele falou que a esposa dele estava tentando falar com ele, animar ele, e nada estava conseguindo animar ele. Mas ele recebeu uma oração. Oh, Senhor Jesus. E ele pôde aliviar a sua alma. Senhor, no Senhor. Oh, Senhor Jesus. Senhor, servir o Senhor é descanso para a nossa alma. E é levar descanso para as pessoas. Oh, Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ou glória. Amém. Agora a gente vai chamar aqui o irmão Mitchell. Faz parte da equipe que vai ser enviada lá para o Equador. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmão. Jesus é o Senhor. Ontem tive uma experiência no evento de robótica. Eu estava com o irmão Robinson, ele é meu líder. E esse dia, né, tem uma parte que não estava conseguindo fluir a comportagem. E eu falei com o Robinson, irmão, não está fluindo. Eu preciso dessa ajuda. Ele falou, irmão, se esvazia. E solta o leão, deixa o Senhor fazer a sua obra. E eu na hora eu fiz isso, irmão. Eu obedeci, fui simples. Eu estava triste, mas na hora quando ele falou isso, eu me alegrei. Depois eu fui, nem passou nem 2 minutos. Eu abordei um jovem, um rapaz. Falei para ele, posso orar por você? Ele aceitou a oração. E mostrei pelo livro, encorajei ele levar 4 kits. Não, mais, né? Porque tinha na sacola, mas levou 4. Mas o que me encorajou muito é que depois, ele quase, quando está indo embora, ele fala assim, jovem, não se esqueça, Deus faz sua obra do jeito que Ele quer. Quando ele me falou isso, eu me alegrei muito, mano. Porque o aniversário de ontem falou que Deus precisa de pessoas felizes, se esvaziar, porque o Senhor faz sua obra do jeito que Ele quer. Eu alegrei muito que o Senhor, e a palavra profética, ela se confirma. Ó Senhor Jesus. Amém. Eu desfrutei muito do PAC, irmão. Me renovou muito. Eu percebi que eu não estava pedindo ajuda. O PAC me renovou muito também, graças ao Senhor. E como o Pedro também falou no domingo, que nós também precisamos ir no PAC para ser aperfeiçoado. A nossa vida é um aperfeiçoamento. E desde o dia segunda-feira até esse dia, nós estamos sendo aperfeiçoados. E para também os jovens e os irmãos que estão nos assistindo, a vir para o PAC também. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Agora vamos chamar aqui o irmão Jesus. Amém. Jesus está conosco. Amém. Amém, irmão. Amém, irmão, Senhor Jesus. Meu nome é Jesus, sou do PAC. Meu nome é Jesus, sou do PAC. Amém. Mas na rua sou conhecido como Antônio. Como Antônio. Amém. Estou muito feliz, irmão. Estou muito feliz de ter passado essa semana no PAC. Realmente na segunda-feira eu percebi que estava muito sobrecarregado. Eu precisava realmente me esvaziar. Depois, a partir da terça-feira, me esvaziei,
eu fui simples, obedeci aos irmãos. Realmente foi uma experiência muito boa, né? Durante a semana, realmente, eu pedi para o Senhor, eu quero me esvaziar, eu quero morrer, eu quero ressuscitar, gerar muitos frutos. Realmente eu senti que eu estava disponível, mas eu tinha que fazer a obra. Realmente cada abordagem, cada vez que a pessoa levar o kit, eu sentia que o Senhor que estava fazendo a obra. Amém, Jesus. E ontem tive uma experiência, a gente estava no aeroporto de Guarulhos, né? Congonha, aeroporto de Congonha, estava do lado de fora, estava abordando as pessoas. Eu abordei o Renato. Eu abordei, posso orar por você? Ele falou que não. Ele foi, eu vi ele indo embora. Depois eu vi que ele parou e ele estava voltando. Né? Depois ele veio aqui e falou para mim que ele sentiu no seu interior que ele devia acertar a oração, pediu perdão. Depois eu falei para ele novamente, né? Posso orar por você? Ele falou que sim. Orei por ele, mostrei o projeto, encorajei ele a levar 5 kits. Ele falou novamente para mim, eu estou sentindo agora no meu interior que eu tenho que levar esse material. Amém. Amém. Daí eu encorajei ele a levar os kits, ele levou 5 kits. E eu realmente estou muito feliz, irmão. Estou sentindo leve. E toda a questão de se esvaziar e deixar o Senhor fazer algo. Ou Senhor, ser simples, obediente, por essa meus irmãos para vir no PAC. O PAC é um lugar onde você vem para se aperfeiçoar. Realmente o irmão falou para mim durante a semana que se você está sentindo dor na mão, você não pode colocar remédio no pé, tem que colocar remédio na mão, né? Eu tinha dificuldade de trabalhar em lugares onde tinha segurança, eu sentia medo, né? Realmente, não é medo do choque, é medo do segurança, mas realmente eu venci esse conflito. Agora, em lugar de segurança, eu vou para cima, né? Sem medo. Ó Senhor Jesus. Amém. 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 Agora eu vou chamar aqui a irmã Maria. Irmão Amém. Acho que ela vai ter que ficar aqui mais um período, viu? Ela tá batendo a meta e pedindo o kit dos outros irmãos para bater mais. Amém. Amém, irmãos. Meu nome é Maria e sou do Poço do Iguaçu. Graças ao Senhor pelo PAC, eu tenho aprendido vários princípios, mas o que mais me marcou, o que mais me ajudou foi a simplicidade, a obediência, se esvaziar a todo tempo, pedir ajuda, Senhor Jesus. E outra coisa que a gente foi, uma experiência que eu gostaria de falar, a gente foi para uma feira. E aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, Senhor Jesus, assustada, porque eu veia pessoas assim de alto padrão. Aí eu me sentia tão pequenininha, em frente daqueles homens. Aí eu falei assim, ó, Senhor Jesus, Senhor me usa. Eu não sei nem falar, mas eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser uma sarça. Eu quero que o Senhor me use. Amém. Senhor Jesus, Senhor, que faça, eu quero experimentar o milagre do Senhor na minha vida esse dia. Amém. Senhor Jesus, irmãos, mas impressionante como o Senhor pode nos usar quando nós somos simples e obedientes e nós deixamos sem cabeçar. Senhor Jesus, eu tenho tido várias experiências. Antes de ontem foi o meu aniversário. Aí eu pedi um presente para o Senhor. Aí eu falei, Senhor, eu quero que me dê um presente. Eu quero que o Senhor se mostre para mim. E esse dia eu quero bater a minha meta. E o Senhor tem sido fiel comigo. Ele me ajudou a bater a minha meta. Senhor Jesus, eu estou muito feliz, muito encorajada. E eu agradeço muito os irmãos do PAC. E também encorajo os outros irmãos a vir ao PAC, né? Porque para não ter medo, a experiência que eu tinha muito medo do PAC para vir. Eu falei para a irmã Vinta quando cheguei aqui, irmã, eu não sei nada. Aí eu orei ao Senhor. Senhor, eu quero ser como uma folha em branca, onde o Senhor possa escrever novas histórias. Eu quero ter um novo começo. Senhor, me ajuda a negociar os meus talentos. E o Senhor me ajudou. Ele foi fiel comigo. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus! Senhor Jesus! Meu nome é Rolando, eu sou de Foz do Iguaçu. Senhor Jesus! Eu não sei se está frio ou está quente aqui, irmão Pedro, mas está muito difícil. Oh, Senhor Jesus! Então, o irmão me falou assim, vocês vão para o Equador
Mas primeiro eu tenho que ir no PAC, né? Aí já coloquei na mente, não, eu vou pela obediência, né? No PAC, né? Senhor Jesus. Mas aí, irmãos, aqui chegando no PAC, eu vi a diferença, né? Aprendi muitas coisas, princípios, porque eu pensei assim comigo mesmo, né? Irmão Pedro, eu preparei bastante, como que é? O sinónimo, mas esqueci tudo. Senhor Jesus, que eu ia falar, né? Que o Senhor me ajuda, né? Então, irmão, na verdade, o que eu quero mais falar é a minha experiência. O que eu passei na realidade, né? Eu não sou um bom pregador, né? Eu falei assim, Senhor, o que eu vou fazer no Equador, né? Eu não sou pregador, mas o Senhor me vai levar, né? Aí eu venho aqui no PAC, né? E o Senhor foi muito agraciado comigo. A sua graça foi muito grande comigo, né? Amém. Porque não tem a gente que fazer se a gente é enviado, não é fazer algo estranho. É rumiar a palavra profética, comportagem dinâmico e convidar para os irmãos ou as pessoas para o CEAP. Amém. Senhor Jesus. E eu não sei o que fazer, só vou fazer isso lá, né? Senhor Jesus, outra das coisas, irmão, que eu aprendi aqui é, por exemplo, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, ainda estou fechado, né? Fechado porque a pior coisa que eu posso trabalhar é no shopping, né? Eu não gosto muito também, mas aprendi aí que uno tem que devaciar, irmão. Se uno não se devacia, não tem como o Senhor trabalhar. Por exemplo, estava assim preocupado, assim, irmão Pedro, não sei se é a minha ignorância, irmão Pedro, me ajuda aí, mas irmão Pedro estava falando para nós que a gente tem que aumentar a capacidade e o amante o baço, né? Mas mas como que eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa analfabeto, não sou homem de letra. Mas aí orei ao Senhor, aí o Senhor mostrando para mim que eu tenho que negar o ídolo da alma, tem que colocar a mente no espírito. Amém. Não é colocar a mente nas coisas da carne, né? Porque a coisa da carne gera morte, mas a mente posta no espírito é vida e paz. Amém. Senhor Jesus. Amém. E quando a gente coloca a nossa mente no espírito, o Senhor pode passar muito a nós. Oh, Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, o último dia foi sexta-feira, né? Aí saí com o capitão, irmão Pedro, aqui com o irmão Victor. Eita Deus, aí eu estava, não sei se a gente vai trabalhar na feira ou no shopping, né? Mas aí a gente foi lá no shopping, né? Veio aqui, né? E ainda com o chefe, né? O que eu vou fazer aqui, né? Senhor Jesus, eu me lembro muito do passagem, irmão Pedro, aí como que é o capitão e Naamã, né? O general, né? O general já foram lá, acharam um profeta aí, o profeta nem recebeu, acho, né? Vai lá e faz isso, né? Então, eu assim também, né? Eu me sentia como esse general. Ei, Rolando, você já está aqui no PAC, né? Morre mesmo, né? Oh, Senhor Jesus! Então, ele estava assim, lutando, né? Daí, bom, já porque estou aqui com o capitão, ele falou para mim assim, ele, na verdade, foi muito sábio essa palavra. Irmãos, eu vou abordar e você vai abordar também. Então, eu faço assim, bom, se o guarda está aí, se ele abordar, eu vou abordar também. Se o barco afundar com ele, eu vou afundar com ele também. Senhor Jesus! E, na verdade, o Senhor não honrou muito aí, irmão. A gente semeou um material aí e depois não pegaram a guarda, né? Mas daí nós fomos para Carrefour, a feira também, né? E aí também conseguimos semear bastante material, irmão. Na verdade, como os irmãos falaram aqui, que são pessoas muito... É difícil de alcançar, são de alta sociedade, mas o Senhor tive misericórdia de nós, né? A gente oramos pelas pessoas, amém, semeamos muito materiais. Amém. E o que eu gostei muito aqui no PAC, na verdade, mudou muito, né? Graças ao Senhor, né? Amém. Porque eu tinha um conceito do PAC no passado, né? Mas agora é diferente. Amém. Então a palavra profética está avançando. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então os comportores, os irmãos do CEAP, qualquer irmão que vem para os PAC, o que eu vou animar, encorajar os irmãos, deixe todos o que um tem a bagagem.
Senão não tem como o Senhor trabalhar. Senhor Jesus. E o Senhor falou muito comigo, né? Humilhar a palavra profética e sair para a rua. Então, muitas vezes, por exemplo, a minha experiência antes de chegar no PAC, primeiro era o comportagem e depois a palavra profética. Aí não dá certo. Não tem como dar certo, porque primeiro é a palavra profética. Porque por meio da palavra profética sai o comportagem dinâmico. Senhor Jesus. E eu estou muito feliz. Agradeço ao irmão Victor, irmão Johnny, que no meio da semana também compartilhou bastante comigo. Me ajudou muito. E agradeço muito os irmãos comportadores do PAC aqui. Estou muito grato para vocês, irmãos. Desculpa a minha ignorância e... Vamos lançar junto? Amém, glória a Deus. Amém, irmão Pedro. Jesus é o Senhor. Senhor Jesus. Amém. Vai falar, Johnny. Amém, aleluia. Ah, você já entregou para mim a palavra? Sim, e amém. Amém. Filho da garada. Amém. Hoje eu estou aqui na estância. Ontem tivemos, eu tive um dia corrido, né? Desde manhã cedo, eu fui com os irmãos para visitar Bucafé em São Carlos. E eu posso dizer para vocês que o Bucafé veio a ser um último elo, né? Para quem quiser, pode montar o Bucafé. Ele é como um último elo dentro da corrente das ferramentas que o Senhor nos deu através do irmão Dong, né? E essas ferramentas que o deu através do ministério do irmão Dong, algumas podem não ter funcionado tão bem na época do irmão Dong, mas o importante é que o Senhor entregou para a igreja, por meio da revelação que o irmão Dong teve, de que todas essas ferramentas Deus iria usar para finalizar, né, a sua obra. Então, algumas, por exemplo, a própria colportagem, né, convencional, a colportagem tradicional, né, ela teve muita dificuldade de ser operada, né, e houve muito custo para que fosse operada. Mas graças a Deus que quando chegou agora, né, 2018, 2019, o Senhor então passou a usar a comportagem dinâmica e se tornou o nosso carro-chefe, que puxou todos os demais itens, todas as outras ferramentas, né? Então, eu quero dizer para vocês, todas as ferramentas são preciosas que o Senhor deu através do ministério do irmão Dong, o Senhor deu para ele revelação, mas na época, né, talvez a gente não sabia onde aplicar, como aplicar, mas Deus, ele tem a sua boa vontade, na hora certa, ele faz a coisa funcionar. Então, a comportagem dinâmica foi assim, o Avança Jovem foi assim, né? E o próprio Expolivro, né? O Expolivro eram aqueles primeiros 6 ônibus que nós transformamos em ônibus biblioteca, que visitamos várias cidades, teve a sua atuação na época, teve o seu papel importante, gerou, né, Expolivro gerou muitas igrejas, muitos irmãos nos conheceram, tal. Mas na hora certa, né, o Senhor de repente nos deu 3 carretas, e essas 3 carretas estão produzindo muitos resultados, né? Por exemplo, aqui do Sudeste, nós vimos que todas as cidades desse ano, por onde o Expolivro passou aqui no estado de São Paulo, houve muito, né, o Espírito trabalhou de tal maneira que as autoridades municipais passaram a valorizar, reconhecer, né, o nosso projeto e valorizar e participar, né, no Expolivro. Isso tem feito grande diferença e o próprio resultado da comportagem dentro do Expolivro tem aumentado muito a comportagem, né, a produção da
comportagem no Expolibro e fora do Expolibro. E o Senhor tem honrado muito essa ferramenta. Então, por que estão funcionando agora essas ferramentas? É que essas ferramentas não funcionavam ou não funcionam, né, uma isoladamente. Por exemplo, tem alguns grupos cristãos que gostaram da nossa maneira de atuar, de pregar evangelho, posso orar por você, e muitos adotaram também esse slogan, né, até com camisa impressa, estampada, né, posso orar por você, mas ele não tem a sua eficiência maior se você, né, porque eles não têm as outras ferramentas. Então, quando nós temos todas as ferramentas ligadas, né, todos os elos da corrente, né, funcionando, aí sim que faz cada ferramenta funcionar, né, com força total. Então, o Expolibro, sem comportagem dinâmica, nós não temos força, não temos como operar. Então, uma ferramenta depende da outra. O posso orar por você, isoladamente, também tem resultado muito limitado, né? Um resultado muito pífio. Mas nós precisamos, quando o Senhor nos deu todas as ferramentas e usamos todas as ferramentas juntas, aí as ferramentas se intensificam uma à outra, né? Por exemplo, se eu posso orar por você, né? Eu preciso fazer comportagem. E a comportagem, então, me reforça, porque eu ponho o livro nas mãos das pessoas e a pregação do Evangelho do Reino é feita. E nessa hora, alguns contatos que querem ser cuidados, né, esses contatos vêm para a igreja, para a rede de cuidado, para a central de acolhimento, tudo isso são as ferramentas que vão se interligando. Então, se você faz a comportagem, né, não produz contatos, não traz para a igreja. E a igreja, mesmo que você traga para a igreja precisa de rede de cuidado, precisa de central de acolhimento, né? Precisa de uma rede das irmãs para cuidar das mulheres, precisa de uma rede dos irmãos para cuidar dos irmãos, precisa de uma rede de jovens, como Avança Jovem, para cuidar dos jovens e dos adolescentes, assim por diante. Então, por isso que cada ferramenta, né, colocado no lugar certo, no conjunto, vai funcionar maravilhosamente bem. E hoje, por exemplo, você vai fazer contato com as pessoas, né, através da mídia, ou por WhatsApp, né, ou pela mídia social, você vai fazendo um contato, vai chegar um momento que a pessoa fala, eu preciso de conhecer. Aí o que você faz? Você fala, tá bom, você marca numa cafeteria, marca um ponto conhecido da cidade. O que tal a gente ir para tal lugar, a gente se conhece. Mas se você tiver um Bucafé nosso, né, você pode marcar no Bucafé. É isso que nós vamos tornando, né, os Bucafés existentes, e poderá passar a existir mais ainda, o Bucafé se torna um ponto de encontro, né? Em inglês seria meeting point, né? Então, um ponto de encontro a gente pode marcar, e esse lugar, né, passa a também fazer parte de um elo, de uma corrente, entendeu? Então, graças ao Senhor, nós fomos para São Carlos e nós vimos o Bucafé recém-criado por eles, e vai funcionar dessa forma, não criando grandes custos, né, para a igreja, para que possa ter vida longa, mas vai haver um espaço ali, né, com irmãos ali, sempre ali, e vai virar um ponto de encontro para os contatos, ponto de encontro de comunhão, etc. Então, graças a Deus, todas as ferramentas estão se fechando. E por isso que é importante, né, quando vocês saem orando pelas pessoas, fazendo a pergunta, posso orar por você? E nós temos orientado, e você fazer a segunda pergunta, depois de orar pela pessoa, né? Você quer ser cuidado, né? Aí você encaixa essa pessoa numa rede de cuidado, ou você entrega para a central de acolhimento de alguma região ou de alguma igreja. E não se esqueçam de fazer a terceira pergunta. Você quer ser um missionário como nós? O que nós estamos fazendo? Nós precisamos captar muitos recursos humanos para o nosso CEAP, né? CEAP é um ponto que
eu estou dando muita atenção. Nós precisamos fortalecer os SEAPs, porque os SEAPs hoje têm o objetivo de produzir comportores, né? E o SEAP tem condições, né? Tem a missão de produzir líderes dos comportores, produzir equipes de comportores e produzir bons comportores com a missão clara, né, com encargo claro, né, seguindo a palavra profética. Então, graças a Deus, hoje nós temos muitos SEAP já reforçado, renovado, e estão funcionando, tá? Mas eu acho que não tem mais. E estamos orando para que ali na região de Salvador também tenha um novo SEAP ali, tá? E também nós também estamos, né, querendo reforçar futuramente, né, também vários países de língua espanhola, né? Nós vamos pouco a pouco voltar a ter um SEAP no estilo do SEAP Lorena, SEAP de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Nesse padrão, alinhado com a obra, né? E vamos investir, tá? Isso também nos países do exterior, tá? E hoje de manhã a gente estava conversando aqui na casa do Ami. Eu estou na casa do Ami, estou na instância, só que a Ami, né? Ele está no quarto dele, está recluso, tá? Ele testou positivo Covid, então nós ainda não podemos nos abraçar, nos encontrar aqui fisicamente, mas ele está aqui. E também junto comigo está aqui, do meu lado, que eles estão ali do lado de fora, o Maurício e também o Riverino, estão aqui junto comigo. Então nós passamos ontem de manhã em São Carlos, juntamente com alguns cooperadores da região, e à tarde eu vim aqui para a casa do Ami para uma comunhão com a região 6. E a região 6 dividiu em várias micro-regiões para virem para ter comunhão comigo, porque senão seriam muitas pessoas. Então, ontem, né, estão aqui comigo, desde ontem e hoje à tarde nós vamos ter a segunda comunhão, são 30 irmãos da liderança, né, dos irmãos do Espírito Santo e também do leste de Minas Gerais. Tá? E, graças a Deus, os irmãos estão muito alinhados, os irmãos estão cheios de encargo, né? E os irmãos ontem, né, ouviram a palavra, e eu creio que todos saíram muito encorajados, e hoje nós vamos, cada vez mais, o Senhor está realmente produzindo uma liderança em toda a terra, uma liderança alinhada, né? E uma das coisas que eu falei com eles, que uma coisa preciosa que o Senhor nos deu e que fez com que todas essas ferramentas hoje funcionassem de uma maneira como Deus projetou, produzindo milagres entre nós, produzindo resultados fantásticos que o homem não consegue produzir. Irmãos, é que nós conseguimos a perceber a importância da palavra profética. Parece que eu estou repetindo, falar a mesma coisa, mas é exatamente esse ponto-chave que trouxe toda a bênção para nós, né? Em 1800 e alguma coisa, o nosso querido irmão André Miller, né? André Miller, ele já tinha descoberto que né, depois da história da igreja ter no primeiro século ter sido século muito bom, cheio de, né, o Senhor conseguiu fazer muita coisa no primeiro século, mas no segundo século já começou a cair, e quando chegou na igreja em Tiatira, chegou no fundo do poço. Por quê? Porque perdeu-se a palavra profética. Não havia mais a palavra viva, fresca do Senhor, falando a todo o tempo. E quando não há palavra, né, o povo fica sem direção e se corrompe. Isso aconteceu também no Antigo Testamento, quando Deus tirou aquele povo do Egito, né? O que ele disse no povo, quando tirou o povo do Egito e levou para o Monte Sinai? Vou ler aqui para vocês, né? Êxodo capítulo 19, né? Vocês vão prestar atenção como é importante a palavra, né? Aqui diz assim, Êxodo 19, depois de tanto esforço que Deus fez para tirar esse povo, separar esse povo, né? Você sabe que Deus é que criou
né, a Terra, criou todo esse universo. Todavia, nesse tempo, né, Deus, aqui na Terra, estava repleta de nações pagãs, né? E as nações dos homens começaram a existir desde o tempo de Nimrod. Nimrod começou a criar reinos humanos para dizer que não precisa de Deus, o homem não precisa de Deus. Então começou a surgir governo humano para atender todas as necessidades humanas, tanto de sustento, como de segurança e como de entretenimento. Então, com Nimrod surgiu um governo humano para declarar para Deus que o homem não precisa de Deus. Então, depois do dilúvio, né, também pouco a pouco formaram-se essas nações pagãs, as nações que acabaram adorando ídolos. Então, Deus que criou essa terra não tinha na terra um povo dele. Mas, finalmente, depois de tirar do Egito, né, o povo, capítulo 19 de Êxodo fala assim, versículo 4, tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Isso é muito importante, né? Enquanto que todos os povos da terra seguiram o modelo do governo humano que Nimrod criou, todos se afastaram de Deus. E, finalmente, Deus tirou um povo, salvou um povo por meio da Páscoa, morte aos primogênitos. Deus, então, salvou esse povo para chegar-se a ele. Deus precisa de um povo para ele. Não tinha aqui na terra um povo para Deus, tá? Então, aí no versículo 5, agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança. Olha só por onde começa. Esse povo, que seria o povo de Deus, esse povo precisa aprender a ouvir a voz do Senhor. Vocês entenderam? Então, a palavra de Deus vem em primeiro lugar. A palavra de Deus, irmãos, é que leva o povo de Deus continuar a ser povo de Deus, debaixo da ordem de Deus, fazer a vontade de Deus. Então, primeiro é se diligentemente ouvides a minha voz. Irmãos, por isso que eu tenho enfatizado, nós não podemos menosprezar a palavra que nós estamos recebendo toda semana. A palavra profética, ela é uma palavra que vem do Senhor. Ela é a voz do Senhor. Não é palavra de homem, não vem de um homem. Ela é a voz do Senhor. Então, nós precisamos ouvir, mas não ouvir superficialmente. Eu temo que muitos irmãos não estão acompanhando, e aqueles que acompanham, talvez ouvem uma vez só, superficialmente, e deixam passar. Tem muito conteúdo ainda, tem muita coisa que você deixou passar quando você ouviu pela primeira vez. Então, precisa ouvir diligentemente, ouvir com atenção, ouvir ruminando, ouvir para que cada palavra, né, você tenha compreensão sobre cada palavra e você receba ordem, né, do Senhor através de cada palavra. E depois que você ouve, o que você faz? Guardar a minha aliança. Quer dizer, você ouve e você tem que praticar, você tem que guardar. Porque a palavra de Deus não é uma doutrina, não é uma teoria. A palavra de Deus sempre produz uma operação. E a operação vem através de você praticar. Você ouvir, entender e você praticar, tá bom? Aí sim, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Então, o que faz diferença entre nós, sendo o povo de Deus, e demais povos pagãos, demais povos que não pertencem a Deus, né, demais povos gentios, é que nós ouvimos a voz do Senhor. Então, infelizmente, hoje, né, a igreja, né, ela, na sua aparência do reino dos céus, tem muitos e muitos cristãos, mas muitos e muitos cristãos não
dão valor à palavra ou não têm acesso sequer à palavra do Senhor, a palavra profética. É por isso que vocês saem às ruas fazendo reportagem, para que essas pessoas também tenham acesso à palavra profética. Então, então nós precisamos, né, se nós queremos ser um povo de propriedade peculiar de Deus, nós precisamos ouvir atentamente, diligentemente a palavra e guardá-la, tá? Por quê? Porque Deus quer um povo de propriedade exclusiva, propriedade peculiar dele, porque toda a terra é minha. Olha só, toda a terra é do Senhor, mas todos os povos da terra são pagãos. Todos os povos da terra pertencem ao governo humano debaixo do princípio de Nimrod. Não são governados por Deus. E Deus precisa de um povo que seja governado por Deus. Hoje é a igreja, tá? Então, o versículo 6 diz assim: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então, pela primeira vez, Deus tem um povo, Deus tem uma nação que ele pode chamar de nação santa, tem a mesma natureza de Deus, não a natureza pagã, não a natureza pecadora, corrupta, mas a natureza santa, porque Deus, né, comprou através do sangue do seu Filho e nos, né, e tem nos suprido a sua palavra para nos tornar cada vez mais santo. Por isso que Efésios capítulo 5 fala que ele a si mesmo se entregou à igreja, porque ele amou a igreja para que a santificasse. Então, nós estamos passando pelo processo de santificação. A natureza santa está substituindo a nossa natureza caída, a nossa natureza do pecado, a nossa natureza do velho homem. Deus está nos santificando, ele está nos possuindo. Cada vez mais somos dele, somos santos para ele e somos um reino de sacerdotes, onde todos reinam, todos servem. Então, irmãos, é isso que depois que Deus então teve um povo de Israel, e através do rei Davi, ele teve um reino forte que governava sobre Israel, né? Mas, infelizmente, muitos reis que sucederam, eles não andaram no caminho do Senhor, não foram retos, né, diante do Senhor, e, no fim das contas, eles guiaram o povo de uma maneira muito ruim e perdeu-se a palavra profética. Os profetas que foram enviados posteriormente para tirar o povo da situação de rebelião e idolatria, eles não tiveram sucesso, né? Desde Isaías, Jeremias, né? E mais tarde Zacarias e Ageu, Joel, quer dizer, todos esses profetas, Deus mandou para restaurar, né, o povo de Israel, eles não deram ouvidos à palavra profética. Tá? Então, agora, chegando a nossa vez, no tempo da igreja, também foi assim. Quando se perdeu a palavra profética a partir do século II, a igreja foi para o fundo do poço com a igreja de Tiatira. E Deus, então, tentou restaurar através da igreja em Sardes. Só que a igreja em Sardes restaurou muitas coisas, mas a igreja de Sardes teve todos os vícios, né, que tinha a igreja em Filadélfia. O clericalismo não foi extinto, né? Continuam tendo um clero e os leigos. O clero, né, são aqueles que estudam teologia, surge dessa forma a teologia sistemática, né? E os leigos servem só para ouvir sermões e de ofertar. Então, assim formou, né, essa religião sem a palavra profética. Então, graças a Deus que Deus, né, a partir de 1700, final dos anos 1700, 1800, né, e 1900 do século 20, o Senhor então foi formando a igreja de Filadélfia, saindo desses vícios, né, de clericalismo, porque a igreja tem que ser edificada, a igreja só pode ser edificada quando todos os membros funcionam. Se você tem apenas um clero que tem um ensino
uma doutrina sistemática, né? E não produz vida, e os demais, ninguém funciona, porque ninguém entende nada da Bíblia, irmão, Deus não tem como edificar a sua igreja. Então, graças a Deus, que a igreja em Filadélfia, as coisas, na igreja em Filadélfia, as coisas foram mudando. E Deus, então, foi acabando com o clericalismo. Deus, né, graças a Deus, na igreja em Filadélfia, todos são membros do corpo de Cristo que funciona. É isso que Deus está fazendo entre nós. Isso que vocês estão fazendo, a comportagem dinâmica. Outros irmãos estão fazendo o quê? Estão acolhendo as pessoas para cuidarem. Isso está fazendo o corpo de Cristo funcionar. Todos os membros do corpo de Cristo hoje funcionam, tá? Então, é importante que Deus, Jesus, ele partiu através da sua morte e ressurreição, ele voltou em forma do Espírito e ele encarregou a igreja continuar, né, a missão dele de edificar a igreja. Só que durante 19 séculos, né, não teve sucesso. E até hoje, né, quando a versão restauração foi escrita, na sua nota de rodapé, em Mateus 16, ali fala que até hoje a igreja não está edificada. Mas nós já estamos no século 21. Nós não podemos continuar nesse estado de que a igreja não está edificada. O Senhor precisa voltar. E os sinais indicam que o final dos tempos estão muito próximos. Então, nós somos da última geração, eu quero acreditar que nós somos da última geração, que Deus não pode mais esperar. Deus precisa nos usar para terminar a edificação da igreja, não é? Então, portanto, nós precisamos entender que pesa sobre nós essa responsabilidade e nós não podemos falhar. Nós precisamos levar a edificação de Deus adiante. E, para isso, Deus nos deu todas as ferramentas que foram dadas por meio do Ministério Mondong, que muitas delas não funcionaram no tempo dele, mas o Senhor acelerou o processo, o Senhor turbinou todas essas ferramentas e hoje tudo está funcionando, graças a Deus, não é pela nossa capacidade, é pela atuação do Espírito, né? Por isso nós precisamos ser fiéis, continuar fiéis à palavra profética. O André Miller, ele teve visão, né? Eu admiro esse homem. Em 1800 e pouco ele teve a visão. Qual é a grande diferença da igreja em Filadélfia com relação a todas as demais igrejas? A igreja em Filadélfia, segundo ele, a ela foram destrancados os tesouros da palavra profética. Quer dizer, isso é que fez toda a diferença. A palavra profética destrancada, né, fez toda a diferença. E a palavra profética precisa ser apreciada. No tempo de Jeremias, no tempo de Isaías, havia palavra profética, mas ela não era apreciada. O povo de Israel não ouvia, rejeitava. Então, a palavra profética precisa de receptora, né? A igreja seria essa receptora. Graças a Deus, Deus trabalhou tanto nesses últimos 5 anos, Deus está ganhando uma igreja em Filadélfia que valoriza a palavra profética. Então, a palavra profética pode vir e operar. E aí, a obra do Espírito está acontecendo entre nós. Por isso que os milagres estão acontecendo, as igrejas estão contentes, estão alegres, estão avançando, né? Hoje de manhã mesmo, muitas irmãs estão saindo da rede das conectadas para pregar o evangelho. Eu sei disso, né? E também muitas igrejas também estão saindo para pregar o evangelho, isso a nível mundial, Irmãos, isso é maravilhoso. Nunca houve na história da igreja uma situação de hoje, como a de hoje. Não sei se vocês percebem, não menospreze o tempo que nós estamos vivendo. Deus está fazendo coisas inéditas, coisas que nunca aconteceram em outras épocas. Deus está fazendo acontecer hoje na igreja, né? Isso que vocês estão fazendo, isso está se multiplicando no mundo todo. Nós já alcançamos todos os continentes, menos Oceania.
menos Oceania. Mas graças ao Senhor, hoje de manhã a gente estava conversando aqui, né, com o Maurício, com o Rivelino, que em Oceania nós temos um casal de jovens de Belo Horizonte e estão lá. E nós vamos usar esse casal, nós vamos começar a mandar uma equipe de sondagem, né, de espias, e nós vamos ver, né, se o Senhor nos honra nesse trabalho, e nós vamos começar a trabalhar também na Oceania. Então, nós queremos alcançar todos os continentes. Aquilo que o Senhor entregar na nossa mão, queremos ser fiéis, tá? Então, antes da volta do Senhor, tudo isso tem que acontecer e as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, tá? Então, vamos continuar sendo fiéis. Por quê? E nunca deixe de valorizar a palavra profética. Porque a palavra profética, ela é que puxa todo demais. E se você quiser medir quão perto está o Senhor, Deus deu para a igreja um sinal. Qual é o sinal? A parábola da figueira. E a parábola da figueira, irmãos, é você olhar para a nação de Israel. Nação de Israel, em 1948, foi constituída novamente a nação de Israel, foi declarada independência de Israel, né, em 1948, com a ajuda de um brasileiro, no ano anterior, em 1947, Oswaldo Aranha. Ele foi uma peça importantíssima, porque a ONU estava discutindo uma resolução da criação de um Estado independente de Israel e também um Estado independente dos palestinos, tá? E aí ele precisava da aprovação. E o brasileiro Oswaldo Aranha, ele fez lobby, ele fez de tudo para que essa resolução fosse aprovada em novembro de 1947. E os líderes judeus não perderam tempo. Poucos meses depois, em maio de 1948, eles declararam a independência e declararam a criação do Estado de Israel. Então, a parábola da figueira começou a se realizar ali. A figueira novamente está brotando, as folhas estão se renovando. Irmãos, isso indica o começo do sinal dos fins. E Israel se tornou uma nação em 48, mas não tinha Jerusalém. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, eles conquistaram Jerusalém. Mas, tendo Jerusalém sem o templo, ainda não é completo. A nação de Israel não se sente completa. Então, precisam da restauração, da construção do templo. Mas está muito difícil eles conseguirem construir o templo. Por quê? Porque a mesquita dos muçulmanos, ali na esplanada das mesquitas, que seria o monte do templo para o Israel. E Israel está pressionando para a construção desse templo, mas a oposição, né, se derrubarem aquela mesquita, construir o templo, a oposição do mundo árabe seria grande demais, dos muçulmanos, né, seria grande demais, capaz de detonar um processo para a Terceira Guerra Mundial. Então, é muito difícil, né, fazer isso. Mas, irmãos, ano a ano, dia a dia, a pressão para a reconstrução do templo está maior, cada vez maior. Vai haver um dia que não terá mais como segurar. Então, vai acontecer, então, vai surgir algum homem poderoso, influente, ele vai ter capacidade de negociar e, no fim, estabelecer um acordo, uma grande aliança, e nessa aliança que durará 7 anos, né, e permitirá, então, a nação de Israel construir o templo, tá? Só que ele vai quebrar a aliança no meio dos 7 anos, aos 3 anos e meio. E quando o povo judeu construir o templo, eles vão restaurar
todos os sacrifícios diários dentro do templo. Tanto é que eles prepararam já todo o material para a reconstrução, todos os utensílios e até mesmo a novilha vermelha, uma vaca vermelha específica, né, para expiar o sangue do povo. E eles já criaram, já depuraram a raça e já possuem esse animal pronto para ser sacrificado. Então, tudo está pronto e a pressão, cada dia que passa, está maior. Então, queridos irmãos, nós não estamos longe do fim. Não estamos longe do fim. Mas quem vai puxar o ritmo para trazer o fim ainda não é Israel, somos nós, né? A igreja que prega o evangelho do reino, quando a igreja prega o evangelho do reino a toda a terra habitada, para testemunhar todas as ações, então virá o fim. O fim vai vir pela nossa pregação do evangelho. Então, vocês, comportores, vocês têm tudo a ver apressando o fim, tá? Então, por isso, vamos trabalhar para trazer o fim. E quando houver essa aliança estabelecida de 7 anos, irmãos, eu quero dizer para vocês, o meu encargo é introduzir os vencedores no reino, quer dizer, o meu encargo é introduzir a igreja em Filadélfia para o milênio, para o reino milenar. Então, quando for firmada essa aliança de 7 anos, nós não teremos muito tempo, aí teremos só, no máximo, alguns anos, para que o Senhor comece o arrebatamento dos vencedores. Né? 2 estarão no campo, um será tomado, o outro deixado. 2 estarão no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Irmãos, esse processo vai começar nessa primeira etapa da aliança. Então, irmãos, se você for fiel ao Senhor, prega o evangelho hoje e a igreja cuida, né, das pessoas que a ela foi confiada, quem fizer isso vai ser vencedor. E o vencedor não será deixado para a grande tribulação. Não será deixado para a segunda parte dessa aliança de 7 anos. E eu quero fazer parte, né, desses primeiros vencedores serão arrebatados ainda na primeira fase, né, antes da grande tribulação, que acontecerá nos primeiros 3 anos e meio. Por isso, irmãos, nós somos responsáveis para esse mundo terminar. A edificação da igreja precisa ficar pronta. Nós precisamos aprender, como disse o irmão aí, nós precisamos aprender, deixar de... acho que foi rolando, né? Vamos deixar de viver na carne, vamos aprender a viver no Espírito, vamos aprender a ser guiados pelo Espírito, né? Nós não somos mais, né, pessoas que vivem na carne. Por quê? Porque nós precisamos edificar a igreja. Para edificar a igreja, irmãos, na carne nós temos todas as dificuldades de edificar com outras pessoas. Nós temos toda a dificuldade de relacionar com outras pessoas. Nós somos egoístas, nos achamos superiores aos outros, nossa opinião é sempre melhor, né? Então, no PAC, vocês estão aprendendo a obediência, aprendendo a ser simples. Tudo isso é para edificação da igreja. E quando a igreja for edificada, queridos irmãos, Deus não tem mais o que esperar. Ele já tem um lugar de descanso. E eu quero crer, irmãos, nós fomos encarregados a fazer esse processo final. Nós vamos terminar essa edificação. Vamos dizer para o Senhor, Senhor, nós queremos cooperar contigo para terminar esse processo da edificação, né? Nós queremos, Senhor, terminar de resgatar as pessoas nas ruas, até alcançar um número suficiente. Nós queremos aperfeiçoar as pessoas até ter um número, né, completo dos 144 mil, né, vencedores da primícia. Eu não sei se é literal ou não, mas de qualquer forma, existe um número para ser completado. Então, a nossa pregação do evangelho nas ruas, a nossa comportagem feita nas ruas e nossa rede de cuidado interna, cuidando das pessoas. Os serviços da igreja são para edificação, né? Comportagem também, vocês aprendem a se edificar, né? E isso tudo é justamente para edificar a igreja e trazer o Senhor de volta e estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Por isso, é importante a gente aumentar cada vez mais a nossa capacidade.
Vocês estão aqui no PAC, vocês percebem a diferença que faz um aperfeiçoamento, não faz? Né? Vocês estão falando que alguns têm até medo de vir para o PAC. Mas quando chegam no PAC, vocês percebem o quanto vocês precisavam desse aperfeiçoamento. E esse aperfeiçoamento vai ampliar, né, a capacidade do vaso. Tá? E quanto mais nós ampliamos a capacidade do vaso, mais Deus ele pode atuar. Tá? Então, mas por outro lado, não confia na sua capacidade. A sua capacidade é ampliada, né? Pode Deus não usar. Então, se você se acha muito capaz, eu fui capacitado, e você vai depender da sua capacidade, Deus não usa, né? Porque o poder é de Deus, né? Nós somos no máximo um vaso de barro, né? Deus usa o vaso de barro, mas o poder é de Deus. Deus usa a sarça, mas a sarça não fornece poder para Deus trabalhar. Não sei se vocês entenderam. Só que a sarça, né, leva, né, o poder de Deus para onde ela vai. Né? Se você, como sarça, não for para a rua, o poder de Deus não está na rua. Vocês entenderam? Então, o vaso precisa ser dilatado para Deus usar mais. Mas o vaso, Deus não usa a capacidade do vaso para a sua obra, mas Deus usa a capacidade do vaso para ele poder operar mais. Ele tem suporte para operar mais, ele tem base para operar mais. Vocês entenderam ou não? Então, nunca confie na sua carne, nunca confie na sua força. Por isso que Zacarias 4 fala, não é por força, nem é por poder, mas é pelo meu Espírito. Então, nós precisamos confiar que a obra é feita pelo Espírito, mas nunca deixe de se aperfeiçoar, sempre aprendendo, nunca achando que eu já aprendi tudo. Sempre tem um espírito de aprendizado. Eu já tenho 72 anos, eu continuo, né, aprendendo, continuo todos os dias, junto com os irmãos, aprendo com os irmãos, aprendo com vocês, comportores, eu aprendo, né, com os irmãos aí que estão trabalhando, né, para o Senhor, eu aprendo com todos, aprendo com os irmãos que estão cuidando de homens de oração, aprendo com as irmãs que estão fazendo rede de cuidado das irmãs conectadas, quer dizer, eu aprendo todos os dias. Então, não se feche, né, nós precisamos todos os dias aprender mais, nos aperfeiçoar mais, mas mesmo assim, não confie no que você aprendeu. Não confie na sua capacidade ampliada do vaso, mas confie no Senhor. O Senhor é quem faz a obra que o homem não pode fazer. Tá bom? Então, vou terminar minha palavra por aqui. Vou entregar para vocês. Não sei se o amigo o André tem alguma coisa para falar, mas eu quero dizer para vocês, sabe, vocês são os trabalhadores da última hora. Está muito próximo, nós estamos muito próximos do fim, tá? O Senhor vai voltar logo, e essa parte de edificar a igreja, do trabalho na igreja, é por nossa conta. Nós somos responsáveis por fazer. Então, vamos ter esse espírito de urgência, né? Não dormir agora, vamos para frente, né? Que o Senhor possa ganhar toda a terra para ele. Amém. Jesus é o Senhor. Amém, amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém, amém. 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 Senhor Jesus, vamos ampliar a capacidade do vaso. Amém, irmão Ami, irmão André, irmão Ami. Estamos orando por você, viu? Glória a Deus. Amém. Amém? Amém. Amém. Aleluia! Bom demais! Que alegria, irmãos, né? Realmente, cada vez que rumina essa palavra, mais luz, né? Porque a gente vê que o Espírito usou o nosso irmão Dong, né, para todas essas ferramentas, mas o negócio era complicado, viu? Cada uma delas a gente tinha que... Quando eu vi o Expolivro definhando, inclusive, eu fui comprando os ônibus. De repente, eu fiquei com 3 ônibus Expolivro lá em casa e não sabia o que fazer com os ônibus, porque a gente via, né, aquele assunto tão importante, né?
mas agora nós entendemos, realmente o Espírito usou o nosso irmão Dong para nos dar essas ferramentas, mas agora nós temos os tesouros da palavra profética que foram destrancados, né? Então, a partir da palavra, da comportagem dinâmica, a gente viu o Espírito atuando muito mais forte, com muito mais força, com muito mais resultado, né? Eu, inclusive, gosto muito dessa palavra turbinado, porque nós vimos que os comportores hoje, eles estão turbinados, né? Aleluia! Senhor Jesus! E os resultados são muito expressivos, realmente, né? A quantidade de livros distribuídos, de pessoas salvas, de pessoas que creem no Senhor, de pessoas que dão um endereço, agora quer ser um missionário, está aumentando cada dia mais os que querem servir o Senhor junto conosco, né? Então, realmente é maravilhoso. A gente vê que o Senhor, ele, a partir da comportagem dinâmica, foi turbinando cada ferramenta. Aí nós realmente vemos que a volta do Senhor está próxima, né? Porque, segundo o que o irmão Pedro nos mostrou, quem dá o tom da volta do Senhor é a igreja, não é? É a pregação do evangelho do reino e a edificação da igreja. E isso faz, irmãos, nessa reunião aqui, uma reunião tremendamente importante. Aleluia! E eu só lamento ainda que muitos irmãos não descobriram essa reunião, que realmente ela é uma direção para a obra, porque a partir da comportagem dinâmica, o senhor foi turbinando tudo, né? E foi levantando circunstâncias, trazendo resultados para a obra. É surpreendente a quantidade de pessoas encontradas na rua que deixam tudo e vêm servir o Senhor conosco. É incrível, realmente maravilhoso, né? Então, vamos avançar, vamos apressar a volta do Senhor, não temos tempo a perder, não é? E a importância, isso que o Pedro falou do vaso, né? Alguns de nós podem pensar assim, mas eu já estou meio velho, ou eu já passei o tempo, de repente, né, em relação a aumentar o vaso. Não, não é não. Por exemplo, o Rolando, né? Eu meio que enganei o Rolando. Falei, você vai para o Equador, Rolando? Né? Aí vai lá com a família e tal, mas primeiro vai no PAC, né? Ele, na verdade, acho que ele achava que não precisava, né? Mas agora, ouvindo ele ali no testemunho, então todos nós, irmãos, podemos aumentar a nossa capacidade. Então, nós temos o PAC, temos o CEAP, né? O Senhor tem providenciado essas ferramentas que nos ajudam muito para nós avançarmos e apressarmos a volta do Senhor. Aleluia! Vamos apressar a vinda do Senhor, irmãos. Vamos ser aqueles que fazem a vontade do Senhor. Vamos usar a palavra profética, realmente é a nossa fonte de trabalho, não é? É ela que executa, não vamos achar que somos nós, é por meio da palavra, não é? Então, louvado seja o Senhor e vamos mandar os nossos comportores para o PAC, irmãos. Isso é muito importante. Vamos mandar os coordenadores de CEAP para o PAC, os nossos comportores para o PAC, né? E nós mesmos, até os cooperadores, né? Fomos recomendados a ir para o PAC, passar uns dias ali, para sentir realmente. Isso é o que o Espírito está fazendo agora, e nós devemos ser obedientes. Louvado seja o Senhor. Aleluia! Amém. Amém, aleluia. Senhor Jesus. Amém, amém. Jones, me apresenta aí, Jones, já que você está aí, rapidinho. Amém, irmão André! Aleluia! Amém. Aleluia. Ó, Senhor Jesus, eu fiquei muito feliz pelas primeiras palavras do Pedro. Diz que essa cadeia, né? O elo se fechou quando ele foi visitar o café em São Carlos. Aleluia! A engrenagem está funcionando. Agora toda a engrenagem funciona, o Senhor tem que voltar. Não tem jeito de esperar mais. Ó, Senhor, desde começando com comportagem dinâmica, graças ao Senhor que
o Senhor nos deu essa comportabilidade dinâmica, que é a primeira da engrenagem, mas depois vai fechando os ciclos, né? Rede de cuidados, as mulheres conectadas, primeiro vem Avança Jovens, mulheres conectadas, homem de oração, né? E aí agora, irmãos, Expo Livro, puxa, o que Expo Livro tem feito, graças ao Senhor até agora. Amém. E agora, irmãos, com o Bucafé! O ciclo se fecha, graças ao Senhor. E tudo isso, irmãos, por causa da palavra profética e obediência a ela. Amém. Nós somos a nação santa. O mundo, até mundo cristão, o mundo pagão, pode ser muitos, milhares, milhões, dizem que seguem a Cristo. Mas quem realmente vive na realidade do reino dos céus são aqueles que são considerados propriedade peculiar do Senhor, a nação santa, e estamos deixando o Senhor, através da palavra profética, trabalhar em nós, colocar a natureza santa de Deus dentro de nós, nos mudando, não viver na mente, mas viver no espírito, usar a mente como uma ferramenta para voltarmos ao espírito e receber a vida e paz. Por último, para encerrar, gostei bastante, o irmão Pedro reforçou novamente, apesar da quinta-feira, ele tem falado que precisamos aumentar nossa capacidade através de aperfeiçoamentos, né? O CEAP é um aperfeiçoamento, o PAC é outro aperfeiçoamento, inclusive com relação ao aperfeiçoamento, nós na nossa região estamos motivando os líderes de cada igreja a irem para o PAC, passando por CEAP também. Tem muitos líderes que não conhecem CEAP, agora fazendo esse movimento e depois também vão participar do PAC. Ó Senhor Jesus, o Senhor está voltando. Amém. Mas, irmãos, apesar de tudo, somos apenas uma sarça ardente. O combustível não somos nós, é Deus. Né? Deus nos... Mas, se nós formos aperfeiçoados, vamos aumentar nossa capacidade como um suporte alargado para que esse fogo ardente possa arder mais em nós ainda, conquistando as pessoas. Então, aleluia, agora vislumbram bastante o final feliz, né? Quem vai determinar o final feliz é a igreja edificada. Vamos dar um lugar de repouso para nosso Deus, aleluia! Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia. Meu irmão amigo, o Rolando, né? Estava lembrando a importância dele ter passado por esse aperfeiçoamento. É sobre também a distribuição, né? A semeadura de livros. Né? Ele falou que sempre teve uma semeadura, né? Baixa. E essa semana ele percebeu quanto importante, né? Dia a dia ele sendo aperfeiçoado. E ontem, né? Ele chegou a semear 35 kits, né? Então isso para ele, na experiência dele com o Senhor, isso foi muito marcante, né? Muito proveitoso para a pessoa dele, né? Perceber que quanto mais a gente se deixa ser aperfeiçoado, aumenta essa capacidade do vaso, o Senhor também coopera conosco. Né? O Senhor também abençoa o nosso serviço, e isso muda a nossa pessoa, né? Muda a nossa cabeça, e passamos realmente, de fato, a cooperar mais com a obra do Espírito. Amém. Aleluia! Aleluia, Senhor! Amém! Quero chamar aqui com o Valdir, nosso companheiro ali da Bahia. Para concluirmos essa reunião. Louvado seja o Senhor. Amém. Aleluia!
Glória ao Senhor, aleluia, irmão. Que reunião maravilhosa. Que festa gloriosa ao Senhor. Senhor Jesus, a Bahia está no parque. Os guerreiros também estão no parque. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor de fato, Senhor. O Senhor de fato quer voltar. Está fazendo tudo isso, Senhor, com essas ferramentas turbinadas. Oh, Senhor Jesus, para concluir esta era. Oh, Senhor Jesus, essa era a final da igreja. Muito obrigado, Senhor, por este aperfeiçoamento, por essa palavra. Senhor, abençoa a implantação dos CEAPs. Oh, Senhor, a formação desses líderes de comportores, desses bons comportores. Senhor Jesus, capacitados pelo Senhor. Senhor Jesus, para que o CEAP e o PAC façam aquilo que lhe corresponde e satisfaçam o seu objetivo. Senhor Jesus, encha a terra desses guerreiros valorosos. Senhor Jesus, a palavra profética, ela vai conduzir diariamente, todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos, até o final desta era. Nós vamos trazer o Senhor de volta, porque o povo, oh Senhor Jesus, sem palavra o povo se corrompe, mas nós temos a palavra profética e vamos avançar. Jesus é o Senhor, Jesus é o Senhor, aleluia, amém. Vem dar uma pergunta. Essas igrejas aqui reunidas. Vamos continuar essa festa. Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus.